Olá, alunos do quarto ano, eu sou a professora Giovana Rocha e nesse momento nós vamos ter aula de ciências. Vamos iniciar o nosso módulo 2 com cadeia alimentar. Vocês com certeza já devem ter visto essas palavras, cadeia alimentar. E na nossa imagem de abertura, nós temos alguns animais, nós temos águas, nós temos plantas e o que vem a ser, né? Cadeia alimentar. É o que vocês vão ter a oportunidade de conhecer ou de rever durante esse nosso capítulo, certo? Vamos aqui para o nosso primeiro slide, certo? Então aqui, estudando o ambiente. Os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecem e morrem. Para que esse ciclo ocorra, esses seres precisam de energia para realizar as suas atividades. Além de energia, eles precisam de matérias para formar seus corpos. Então, aqui nós observamos vários seres vivos. E na natureza, a energia e a matéria podem ser do ecossistema em que os seres vivos vivem. Então, que seres vivos nós podemos observar? Temos peixes, temos patos, temos diversos vegetais. Então, todos esses são seres vivos. E de onde que eles vão retirar essa energia e a matéria que eles precisam para sobreviver? Da própria natureza, do ecossistema em que vivem. Nós, seres humanos, então, quando a gente é bebê, a mamãe alimenta com leite materno, vão ser inseridos depois outros tipos de alimento, como frutas, verduras, a nossa alimentação. E esses seres vivos, de onde será que eles obtêm essa alimentação deles? De onde será que eles obtêm a energia e a matéria? Né? Então, diz aqui, do ecossistema em que eles vivem, certo? Vamos aqui ao próximo. E o que vem a ser ecossistema? O ecossistema é um conjunto de componentes vivos e não vivos. Os componentes vivos são organismos com vida, como animais, vegetais e micro-organismos. Já os componentes não vivos, como diz, não tem vida, como a água, as rochas. Então, aqui nós podemos observar diversos elementos, tanto com vida quanto seres sem vidas. Então, ecossistema é o conjunto de componentes vivos e não vivos, certo? Em um ecossistema, os organismos de diferentes espécies se organizam em comunidades. Por exemplo, o ecossistema da lagoa, daquela página anterior que a gente observou, né? Havia uma comunidade formada por patos, sapos, moluscos, insetos e vegetais. Então, aqui nós podemos observar. E o que vem a ser essas comunidades? São conjuntos de populações. As populações, por sua vez, são agrupamentos de organismos da mesma espécie. Por exemplo, na comunidade do lago, há população de libélulas, de patos e de peixes. Então, deu para vocês compreenderem? O ecossistema, ele contempla todo esse aqui, é o conjunto de seres vivos e não vivos. Porém, dentro desse ecossistema, os organismos de diferentes espécies se organizam em comunidades. Então, como foi dito, a comunidade das libélulas, a comunidade dos patos, a comunidade dos peixes. Mas esse conjunto de comunidades, eles vão formar o ecossistema, certo? Deu para compreender? Seres com vida, vocês já conhecem. Seres sem vida também, e aqui tem exemplificado, comunidades diferentes, certo? Então, as comunidades são conjuntos de populações. As populações são agrupamentos de seres de uma mesma espécie. Temos a população dos patos, temos a população das libélulas, temos a população dos peixes, que vão formar as comunidades, e essas comunidades vão formar os sistemas, os ecossistemas. Perdão, deu para compreender? Vamos ao próximo. Então, todas essas imagens, elas estão no livro de vocês. E aqui vem o tema cadeia alimentar, certo? Então, aqui, o que você observa nessa imagem que tem no livro de vocês? Essa serve de alimento para esse, que serve de alimento para esse, que serve de alimento para esse.
Como assim, tia? E o que vem a ser a cadeia alimentar? Vamos ler aqui um pouco. Para muitos seres vivos, a energia e a matéria são obtidos por meios da alimentação. Alguns produzem seu próprio alimento, como por exemplo os vegetais. Já outros precisam se alimentar de outros seres vivos, retirando deles a energia e a matéria que precisam. Nesse caso, um organismo se alimenta do outro, que por sua vez se alimenta do outro, que por sua vez se alimenta do outro e assim por diante. Por isso que se chama cadeia. Um vai servindo de alimento para o outro, certo? É o que nós chamamos de cadeia alimentar. A palavra cadeia se refere à ligação ou à conexão entre os elementos envolvidos na situação. As cadeias alimentares são sempre desenhadas apontando o sentido do fluxo de energia, ou seja, no sentido de quem é a fonte para quem está sendo alimentado. Então aqui, um sapo caçando gafanhoto, que se alimenta de grama. Então, a grama serviu de alimento para o gafanhoto, que serviu de alimento para o sapo. Então, nós temos um exemplo de uma cadeia alimentar. Aqui, ó. Serviu de alimento para o rato, que serviu de alimento para a serpente, que serviu de alimento para o gafanhoto, certo? Para o gavião. Então, assim, nós temos aqui exemplos de cadeias, mas só existe essa? Não. Como disse, são vários elementos, vários seres vivos que vão compor essa cadeia, certo? Vamos aqui para o próximo. Aqui, nós temos o exemplo da primeira atividade e, em seguida, nós vamos passar para o livro, onde tem um exemplo de atividade para mostrar para vocês. Que outro exemplo de cadeia alimentar você conhece? Você vai registrar nesse espaço aqui, certo? Eu posso usar o mesmo lá do livro? Não, pensa em um outro. Um que serve de fonte, que vai servir de alimento para outro, que vai sempre naquele mesmo esquema. Coloca o primeiro e indica com a setinha de quem está servindo de fonte de alimento para o outro, certo? Daí você vai desenhar, vai colocar aqui por meio da escrita ou de desenho. Lembre-se de representar o fluxo de energia e de matéria usada. Então, vocês vão ter esse espaço. Agora, nós vamos passar para o nosso livro, certo? Para que eu possa explicar a atividade de vocês. Vai seguir esse esquema, falando sobre cadeia alimentar, sobre as comunidades, certo? Então, nós vamos passar agora para as páginas do livro 139 e 140, certo? A 140 vai mostrar isso aqui, porque a 139 é aquele esquema que eu mostrei no slide. Aqui nós temos, no parque de uma cidade há um lago. Nesse lago há uma comunidade com estes seres vivos, algas, aves aquáticas, peixes carnívoros e caramujos. As aves aquáticas se alimentam de peixes, pois pescam muito bem. Vamos só mais um pouquinho aqui. Os peixes são muito rápidos e se alimentam de pequenos caramujos. Os caramujos comem as algas do fundo do rio e as que ficam aderidas às plantas aquáticas. Agora é a sua vez de mostrar essa cadeia alimentar. Você vai até a página 27 do seu material de apoio. Então, vocês sabem, esse material de apoio vocês encontram no final do livro. Vai pegar a página 27, vai retirar as imagens dos seres vivos citados na questão, depois vai desenhar as setas no sentido correto de fluxo. Lembra? Quem serve de fonte de alimento para o outro, que vai dando sentido e sequência a essa cadeia alimentar, certo? E vai representar nesse espaço. Tem as imagens, recorta, monta a cadeia seguindo o fluxo e faz aqui. Na questão 2, você vai observar novamente o esquema de cadeia alimentar, o mesmo mostrado lá na página anterior. E vai responder as seguintes perguntas no caderno. Lembrando, quando você for fazer no caderno, livro de ciências, página 140, questão, e indica o item. Precisa copiar só se você desejar, senão você coloca só a resposta. Lê as 3 perguntas, que tem itens A, B
C, certo? E responde no caderno. Em complemento a essa atividade do livro, nós temos também uma fichinha, certo? A nossa folha, a nossa ficha páginas 77 e 78, que também está dentro do nosso tema, cadeia alimentar. Você vai preencher os espaços com as palavras que estão dentro do quadro. Vegetais, autótrofo, nível trófico e sol. Temos uma frase que você vai ler e vai encaixar essas palavras para que ela fique com sentido. Na questão 2, observe o esquema a seguir e responda. Então, vocês estão observando que nós temos setas de indicação? Então, você fica bastante atento a essas setas para que você possa responder. De acordo com o esquema do que cada um dos organismos se alimenta, você apenas segue a seta. Existe um produtor nesse esquema? Se sim, quem? Quem vem a ser o produtor? Você volta lá no livro, lê, vê se tem algum produtor, escreve sim ou não e se tiver, quem é o produtor, certo? Marcar V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Lê todos os itens, a tia Giovana não vai ler um por um, porque vocês precisam ler, se apropriar dessa leitura e fazer o entendimento. E marca, registra V ou F. Na 4, explicar com suas palavras por que os vegetais são chamados de produtores nas cadeias alimentares. Então a tia Giovana até explicou, quando estava falando lá no esquema lá de cadeia alimentar. Por que os vegetais são chamados de produtores? O que são, né? O que vem a ser esses elementos produtores? Você vai responder com as suas palavras, mas dentro do contexto que é correto. E na 5ª questão, os produtores têm uma importância muito especial dentro das cadeias, pois são os responsáveis por criar toda a matéria orgânica que serve de alimento para os demais seres vivos do planeta. Sobre esses seres vivos, relacione corretamente as colunas. Então, sobre os produtores. A, aqueles que produzem alimento por si próprios. B, os herbívoros. C, o processo pelo qual os produtores produzem matéria orgânica. E D, nível trófico, que se alimenta diretamente dos produtores. Então, nós vamos ter 4 parênteses que vão estar em branco. Você vai ler qual que se relaciona com A, B, C e D. Qualquer dúvida, o que vocês vão fazer? Vão me sinalizar no grupo, vão realizar a leitura do texto, porque vocês observaram que eu resumi, tirei algumas partes, mas que eu julgo de mais importância, não que as outras não sejam. Porém, o complemento dessa leitura tem que ser feito por vocês. Todas essas respostas vocês vão encontrar lá. Não adianta, tia, não encontrei. Volta lá e lê, porque se eu ficar, olha, tá nesse parágrafo ou naquele, vai tirar a oportunidade de vocês aprenderem cada vez mais. Então, teve dúvida, eu posso esclarecer quanto à pergunta, jamais dizer onde está a resposta. Mas eu tenho certeza que vocês não vão fazer isso, não. Na próxima aula, a gente faz a correção dessas atividades, certo? E dá continuidade aos nossos estudos. Então, até a próxima aula.